Um milionário cansado de relacionamentos interesseiros decidiu colocar 4 mulheres à prova de uma forma inesperada. Em uma única tarde, ele entregou 4 cartões de crédito sem limite e deu apenas uma condição: elas teriam 24 horas para gastar o que quisessem. Enquanto 3 delas mergulharam em luxo, joias e extravagâncias, uma decisão silenciosa e inesperada mudaria completamente o rumo daquela história. O que aquela simples empregada fez com o cartão deixou o milionário em lágrimas e revelou uma verdade que ele levou décadas para descobrir. Antes de continuar essa história surpreendente, já se inscreva no canal e prepare-se para conhecer um experimento que transformou dinheiro, orgulho e amor em uma lição inesquecível. O sol ainda não havia rasgado completamente o horizonte sobre as terras da fazenda Avelar, quando Rodrigo Celso Avelar encostou os cotovelos no parapeito da varanda e olhou para o cafezal que se estendia até onde a vista alcançava. 52 anos, 3 décadas construindo o maior conglomerado agroindustrial do interior de São Paulo. 6.000 hectares de terra fértil, silos repletos, frotas de caminhões com o brasão da empresa, escritórios na capital e contratos com exportadoras europeias. E apesar de tudo isso, aquela manhã tinha o mesmo sabor de todas as outras: vazio. Ele girou o copo de café entre os dedos, sem beber. Lá dentro, ouviu o movimento suave de alguém varrendo o corredor de pedra portuguesa, o som regular e discreto de uma vassoura que ele já havia aprendido a reconhecer sem precisar olhar. Era Marina. Sempre Marina, chegando antes do amanhecer, trabalhando com uma silenciosa dedicação que contrastava com o burburinho constante que os outros ao redor dele faziam questão de produzir. Rodrigo não era um homem dado a sentimentalismos fáceis. Havia aprendido desde cedo, quando ainda ajudava o pai nas primeiras colheitas de cana, que o mundo recompensava quem trabalhava com a cabeça baixa e não se deixava distrair por ilusões. Mas as ilusões, descobriu décadas depois, não vinham só dos negócios. Vinham principalmente das pessoas. O primeiro casamento havia durado 11 anos e terminado com um processo que arrancou uma fatia considerável do patrimônio que ele mal havia terminado de construir. O segundo durou 4 anos e deixou cicatrizes mais fundas do que qualquer divisão de bens poderia explicar. Depois disso, ele havia fechado uma porta dentro de si mesmo e jogado fora a chave. Mas a solidão, percebeu aos poucos, não era a solução. Era apenas outro tipo de prisão. Foi numa tarde de terça-feira, enquanto revisava contratos no escritório da fazenda, que a ideia surgiu. Não como um plano elaborado, mas como um pensamento honesto que ele não conseguiu mais ignorar. Queria saber. Queria saber se ainda existia alguém naquele mundo capaz de enxergá-lo além do sobrenome e dos zeros à direita na conta bancária. Havia 4 mulheres em sua vida naquele momento. 3 delas frequentavam os círculos sociais aos quais ele pertencia por obrigação mais do que por vontade. Viviane, 44 anos, filha de um senador aposentado do Mato Grosso, elegante e afiada como uma faca de churrasco bem guardada. Cláudia, 39 anos, empresária do setor imobiliário de Ribeirão Preto, que havia se aproximado dele durante um jantar de gala 6 meses atrás. E Patrícia, 47 anos, ex-modelo reconvertida em influenciadora de estilo de vida, que raramente aparecia sem câmera ou assessora de imprensa. As 3 eram inteligentes, bonitas e articuladas. As 3 o tratavam com uma atenção que ele havia aprendido a reconhecer como calculada. E havia Marina. Marina Souza tinha 38 anos e trabalhava na fazenda Avelar há 4. Viera indicada por uma agência de Franca, onde havia trabalhado em casas de família por mais de 10 anos. Era discreta ao ponto de quase se tornar invisível, pontual como os relógios suíços que Rodrigo colecionava e absolutamente incapaz de bajulação. Nos 4 anos em que havia trabalhado ali, jamais pediu favores além do necessário, jamais faltou sem avisar com antecedência e jamais demonstrou qualquer interesse especial na vida pessoal do patrão. Rodrigo havia decidido. O experimento aconteceria naquele fim de semana. Convidou as 3 mulheres para um jantar na fazenda, sob o pretexto de uma confraternização informal. Marina não foi convidada.
Simplesmente já estava lá, como sempre estava, preparando as coisas com aquela eficiência silenciosa que havia se tornado parte da paisagem daquele lugar. No sábado à noite, depois do jantar, quando o vinho já havia criado aquela atmosfera de intimidade artificial que ele conhecia bem, Rodrigo pediu que todas se reunissem na sala principal. A lareira estava acesa. As 4 mulheres se olharam com aquela mistura de curiosidade e cautela que ele esperava provocar. Ele se levantou, tirou do bolso interno do blazer 4 envelopes e os colocou sobre a mesa de jacarandá que havia pertencido ao avô. Cada envelope continha um cartão de crédito corporativo sem limite, vinculado diretamente à conta principal do Grupo Avelar. Não eram cartões comuns. Eram os mesmos que ele usava para fechar contratos milionários, reservar hangares, comprar maquinário agrícola de última geração. A voz de Rodrigo foi calma, quase entediada, como se estivesse propondo uma aposta de cartas. Vocês têm 24 horas para usar esse cartão da maneira que quiserem. Não precisam me dar satisfações. Não precisam me avisar o que compraram. Só precisam estar de volta aqui amanhã à noite. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Depois, as reações vieram em cascata. Viviane ergueu uma sobrancelha perfeita e pegou o envelope com 2 dedos, como se soubesse exatamente o que fazer com ele. Cláudia abriu o cartão ali mesmo, verificou o nome gravado e esboçou um sorriso contido que disse tudo. Patrícia já estava digitando no celular, provavelmente avisando alguém. E Marina ficou parada. Ela segurou o envelope com as 2 mãos, olhou para Rodrigo com uma expressão que ele não soube imediatamente classificar e perguntou, com aquela voz baixa e direta que era característica dela: "O senhor tem certeza que está me entregando esse envelope a mim?" Rodrigo sustentou o olhar dela por um momento antes de responder: "Tenho." Marina olhou novamente para o envelope. Não disse mais nada. Mas ele percebeu algo naquele silêncio que as outras mulheres, com toda a sua eloquência, não haviam conseguido produzir: a ausência completa de ganância. Naquela noite, enquanto as outras já faziam planos em voz alta e ele fingia não ouvir, Rodrigo ficou sentado à varanda por muito tempo, com o mesmo copo de café esfriando entre os dedos. O cafezal lá embaixo estava escuro, e o vento trouxe o cheiro de terra úmida que sempre o acalmava. Pela primeira vez em muitos anos, ele estava genuinamente curioso sobre o que o dia seguinte lhe revelaria. Amanhã, depois do jantar, acordou a fazenda Avelar, com aquela luz dourada e lenta, que só existe no interior paulista entre junho e agosto, quando o frio seco da madrugada ainda está presente no ar, mas o sol já promete calor antes do meio-dia. Rodrigo havia dormido mal, o que era raro. Ele era um homem de sono pesado, forjado em décadas de trabalho físico antes de se transformar em executivo. Mas naquela noite os pensamentos não quiseram se calar. Às 6 da manhã, ele já estava no escritório da fazenda, um cômodo amplo com estantes de madeira escura, mapas de propriedade emoldurados na parede e uma janela que dava para o curral antigo que havia sido reformado em centro de processamento. Ligou o sistema de monitoramento financeiro do Grupo Avelar, aquele painel que sua equipe de controladoria usava para acompanhar em tempo real todas as movimentações dos cartões corporativos. As primeiras notificações já haviam chegado. Viviane havia iniciado às 7 da manhã, horário em que as boutiques de Ribeirão Preto ainda não estavam abertas para o público geral, mas estavam abertas para quem ligava com antecedência e mencionava o sobrenome certo. A primeira compra: um par de brincos de brilhantes numa joalheria da Avenida Presidente Vargas. Em seguida, uma bolsa italiana numa loja que Rodrigo reconhecia porque havia visto o nome em revistas de seu ex-escritório em São Paulo. Depois, vestidos, sapatos, um casaco de couro importado e às 10 da manhã uma notificação que o fez franzir o senho. A concessionária Ferrari de Ribeirão havia processado uma entrada para um modelo esportivo vermelho. Não era a compra do carro inteiro, o financiamento seria posterior, mas a sinalização havia sido dada com o cartão dele. Rodrigo anotou. Não julgou. Pelo menos não ainda. Apenas observou. Cláudia havia tomado um caminho diferente, mais silencioso, mas igualmente revelador. As primeiras movimentações foram numa corretora de imóveis em Campinas.
Ela havia pesquisado no dia anterior, concluiu Rodrigo, porque a rapidez com que assinou a proposta de um apartamento num bairro nobre da cidade não combinava com o improviso. Em seguida, uma joalheria em São Paulo capital. Depois, uma empresa de gestão de investimentos, onde havia deixado um aporte inicial usando o cartão como garantia de credibilidade. Cláudia não estava comprando luxo por impulso. Estava construindo patrimônio com o dinheiro de outro. Isso, de certa forma, Rodrigo achou mais revelador do que a bolsa italiana de Viviane. Patrícia foi a que mais movimentou o sistema nas primeiras horas. Hotel Fasano, em São Paulo. Suite Master. Spa particular. Uma loja de grife no Iguatemi. Um ateliê de roupas personalizadas que cobrava por antecipação. Reserva num restaurante com estrela Michelin para o almoço. E o que mais chamou a atenção de Rodrigo, um serviço de cobertura fotográfica profissional que havia documentado toda a manhã de compras para uso em redes sociais. Patrícia não estava apenas gastando, estava produzindo conteúdo sobre gastar o dinheiro de Rodrigo Avelar. Aquilo tinha uma audácia que beirava o desrespeito, e ele ficou um bom tempo olhando para aquela linha do extrato, tentando decidir o que sentir. E então veio a notificação de Marina. A primeira movimentação do cartão dela havia ocorrido às 8h40 da manhã, num hospital particular de Franca. O valor era alto, mas não absurdo diante do que as outras haviam gasto. A descrição da transação dizia: procedimento cirúrgico cardiovascular, pagamento integral antecipado. Rodrigo se levantou da cadeira sem perceber. Ficou parado na frente do monitor por um longo momento. Depois sentou novamente e chamou Davi, seu assistente de confiança, um rapaz de 34 anos que havia entrado no Grupo Avelar como estagiário e sobrevivido a 2 décadas de temperamento difícil do patrão, graças a uma combinação de competência e resiliência. Quero saber quem é a paciente desse procedimento, pediu Rodrigo apontando para a tela. Não invada privacidade nenhuma, só o que o hospital divulgar voluntariamente se a gente perguntar. Davi olhou para a tela e depois para o patrão sem fazer perguntas. 40 minutos depois, voltou com uma informação simples. O procedimento havia sido agendado de urgência para uma senhora de 63 anos. O plano de saúde cobriria apenas parte do valor. O restante havia ficado pendente por meses na fila de espera do sistema público. O pagamento integral feito naquela manhã havia antecipado a cirurgia em aproximadamente 8 meses. Rodrigo fechou o painel de monitoramento e ficou em silêncio por um tempo, que Davi, experiente que era, não tentou preencher. A segunda movimentação de Marina veio às 10 da manhã. Uma instituição de ensino superior de Franca, pagamento de mensalidades em atraso e adiantamento de 2 anos. A terceira, ao meio-dia, uma imobiliária, contrato de aluguel residencial com 2 anos pagos à vista. E às 2 da tarde, uma livraria no centro de Franca processou uma compra de R$ 16,90. R$ 16,90. Rodrigo olhou para aquele número por tanto tempo que os algarismos quase perderam o sentido. Pediu a Davi que verificasse o estabelecimento. Livraria Cultura do Povo, Rua Voluntários da Pátria, centro de Franca. Uma livraria pequena, do tipo que ainda sobrevivia por teimosia em cidades do interior. Não pediu mais informações. Não precisava. Naquela tarde, enquanto os extratos das outras continuavam chegando em notificações regulares, como um ritmo de tambor que não parava, Rodrigo Avelar ficou na varanda da fazenda com um copo de água e o olhar perdido nos cafezais. O vento trouxe um cheiro de eucalipto da reserva no fundo da propriedade. Ele respirou fundo. Havia uma coisa que o dinheiro não havia conseguido lhe ensinar em 5 décadas de vida. E aquela mulher havia aprendido sem precisar de riqueza nenhuma. A diferença entre o que a gente quer e o que a gente precisa. E a diferença ainda maior entre pensar em si mesmo e pensar nos outros. Às 6 da tarde, Marina voltou para a fazenda. Ela havia ido e voltado de Franca num carro simples que havia pedido a um colega. Rodrigo a viu atravessar o pátio principal com uma sacola pequena. Ela não trazia bolsas, não trazia caixas, não tinha o brilho nos olhos de quem acabou de comprar algo para si.
Tinha o semblante de quem acabou de resolver algo que vinha pesando faz tempo. Ela não sabia que ele estava na varanda. Não sabia que ele havia acompanhado cada centavo. Rodrigo não disse nada naquela tarde. Deixou que o silêncio guardasse aquilo por mais um pouco. Mas quando ela entrou pela porta dos fundos com aquele passo tranquilo de sempre, ele teve a certeza de que o experimento havia terminado, mesmo que a noite de revelações ainda não tivesse chegado. O domingo amanheceu com nuvens baixas sobre a fazenda, daquelas que prometem uma garoa fina e insistente para o resto do dia. Rodrigo havia pedido que o jantar de encerramento fosse preparado para as 7 da noite. Marina trabalhava desde as 6 da manhã, organizando a cozinha e o salão principal, com aquela eficiência de sempre, sem saber que em poucas horas seria ela, e não as convidadas, o centro das atenções. As 3 mulheres voltaram à fazenda ao longo do dia. Viviane chegou primeiro, num carro de aplicativo, carregando o mínimo porque havia mandado as compras para o endereço de um hotel em Ribeirão, onde ficara hospedada. Ela entrou com aquele porte de quem sabe que se saiu bem numa prova difícil. Cláudia chegou depois, discreta e segura, o tipo de mulher que não precisa de muita aparência, porque a confiança que carrega já fala por si. Patrícia foi a última, chegando numa van com o logotipo de uma produtora que Rodrigo não reconheceu, acompanhada de uma assistente que carregava equipamentos. Ela havia transformado o fim de semana inteiro em material de conteúdo digital. Rodrigo os recebeu com a cortesia de sempre, ofereceu drinks no alpendre e manteve uma conversa leve sobre colheita, exportação e a estiagem que havia preocupado os produtores da região naquele ano. As 3 participaram com animação diferente. Viviane falava pouco, mas quando falava era precisa. Cláudia tentou, com certa desenvoltura, inserir no meio da conversa sobre agronegócio o apartamento em Campinas que havia adquirido, como se quisesse que Rodrigo soubesse que havia usado a cabeça. Patrícia mal prestava atenção na conversa porque estava respondendo mensagens no celular, provavelmente de pessoas que haviam assistido aos stories que publicara ao longo do fim de semana. Marina circulava entre eles com bandejas e garrafas, invisível do jeito que sempre havia sido invisível. Mas Rodrigo a notava de outro modo agora. Era como se as últimas 24 horas tivessem ajustado uma lente que ele nunca havia percebido que estava embaçada. O jantar começou às 7 em ponto. Arroz com pequi, frango caipira, mandioca frita com ervas, feijão tropeiro, tudo preparado por Marina com a receita da região que Rodrigo havia aprendido a amar quando ainda morava na casa do pai. As conversas fluíram, o vinho circulou e Rodrigo observava sem pressa. Foi por volta das 9 da noite, quando a sobremesa foi servida e a última garrafa aberta, que ele pediu silêncio. Preciso agradecer a presença de vocês aqui este fim de semana. Começou com a voz pausada, que usava nas assembleias de acionistas, aquela que dizia que o que viria a seguir era importante. Esse jantar não foi uma confraternização comum. Foi, na verdade, o encerramento de um experimento que realizei com vocês 4. Houve um silêncio imediato. Patrícia pousou o celular na mesa pela primeira vez em horas. Cláudia endireitou as costas na cadeira. Viviane estreitou ligeiramente os olhos. Marina estava junto à porta da cozinha, a mão ainda sobre a bandeja de doces que havia trazido. Ela ficou parada ali, sem entender ainda o que estava prestes a acontecer. Rodrigo pegou uma pasta que havia deixado debaixo da mesa e tirou 4 folhas impressas. Eram os extratos detalhados de cada cartão. Cada uma de vocês usou o cartão de forma diferente, disse ele, sem julgamento aparente na voz. Quero que todas saibam o que cada uma escolheu fazer com essa oportunidade. Ele leu os gastos de Viviane com precisão clínica. A joalheria, a bolsa, os vestidos, o carro. Viviane não demonstrou constrangimento. Ergueu ligeiramente o queixo e manteve o olhar firme, como se dissesse que não havia feito nada que qualquer mulher em sua posição não fizesse. Depois leu os de Cláudia. O apartamento, os investimentos, a joalheria. Cláudia deixou escapar um sorriso discreto, o de quem calculou bem. Rodrigo notou que ela não se defendeu nem se envergonhou. Ela havia usado o cartão exatamente como se usa uma ferramenta, para construir algo. Depois Patrícia. O hotel, o spa, as roupas, o restaurante e o serviço fotográfico. Patrícia corou ligeiramente quando Rodrigo chegou ao item da produtora,
mas rapidamente recuperou a compostura com um sorriso largo que parecia dizer que publicidade pessoal nunca é dinheiro desperdiçado. E então Rodrigo olhou para Marina. Ela ainda estava junto à porta. As mãos haviam abandonado a bandeja e estavam agora entrelaçadas na frente do avental. Ela não sabia o que esperar. Rodrigo leu o extrato dela devagar. O Hospital de Franca, a instituição de ensino, a imobiliária. E então fez uma pausa antes de ler o último item, aquela pausa de quem sabe que o silêncio vai falar mais do que qualquer palavra poderia. E uma livraria no centro de Franca, R$ 16,90. O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente dos anteriores. Era pesado e cheio como o ar antes de uma tempestade. Marina havia fechado os olhos brevemente. Quando os abriu, havia neles uma expressão que não era orgulho nem vergonha, mas algo mais simples e mais honesto do que qualquer uma das duas. Rodrigo dobrou o papel cuidadosamente e o colocou de volta na pasta. Vocês três usaram essa oportunidade para si mesmas, disse ele sem dureza na voz. É compreensível, é humano. Mas ela, continuou, apontando discretamente para Marina com um gesto contido. Ela usou para salvar alguém, para garantir o futuro de outros, e para si mesma comprou um livro. O silêncio continuou. Não estou aqui para julgar as escolhas de ninguém, concluiu Rodrigo. Mas esse experimento me mostrou algo que eu precisava saber. E eu precisava que vocês todas soubessem também. Viviane foi a primeira a falar com aquela precisão cortante que era sua marca. E o que exatamente o senhor vai fazer com essa conclusão, Rodrigo? Ele não respondeu naquela noite. Mas enquanto as convidadas se despediam com aquela polidez tensa de quem sabe que algo mudou sem entender ainda o quê, Rodrigo pediu a Marina que ficasse um momento. Ela ficou parada no centro do salão principal, entre as cadeiras que as outras haviam deixado e a lareira que começava a se apagar, com aquela postura de quem está acostumado a esperar o patrão falar primeiro. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento sem dizer nada. E então disse apenas: Obrigado, Marina. Ela não soube o que responder. Então simplesmente assentiu com a cabeça, com aquela dignidade silenciosa que Rodrigo percebeu naquele instante havia estado ali o tempo todo. Ele é que havia demorado demais para enxergar. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo acordou com uma clareza de propósito que não sentia fazia anos. Não era a clareza dos negócios, aquela fria e calculada que ele conhecia bem. Era outra coisa, mais difusa e ao mesmo tempo mais sólida, como a terra após a chuva. Firme, mas viva. Depois do café, pediu a Davi que cancelasse os compromissos da manhã. Davi anotou sem perguntar, hábito cultivado em anos de convivência com um patrão que detestava justificativas desnecessárias. Rodrigo pegou o carro sozinho, um feito raro para um homem que havia se acostumado a ter motorista, e seguiu pela estradinha de terra que levava até o bairro de Franca, onde Marina morava. Ele sabia o endereço, porque constava nos registros da empresa. Nunca havia ido até lá por razão alguma. Mas naquela manhã, enquanto as rodas levantavam uma poeira fina sobre o cascalho da estrada, sentia que tinha uma razão que não saberia explicar de outra forma, a não ser sendo honesto consigo mesmo. Precisava vê-la fora da fazenda. Precisava enxergá-la no contexto dela, não no contexto dele. O apartamento era num conjunto habitacional de 3 andares, num bairro de classe trabalhadora, daqueles que têm uma praça pequena na entrada com banco de cimento e algumas árvores plantadas pela prefeitura décadas atrás. A fachada estava bem conservada, mas sem nenhum excesso. Rodrigo desceu do carro, olhou para o prédio por um momento e então caminhou até a portaria. Marina atendeu o interfone com a voz surpresa de quem não está esperando visita numa segunda-feira de manhã. Quando Rodrigo se identificou, houve uma pausa longa o suficiente para que ele percebesse que ela estava considerando se deveria deixá-lo entrar. Ela deixou. O apartamento era pequeno, mas limpo e arrumado com um cuidado que revelava caráter. As paredes tinham algumas fotografias em porta-retratos simples e uma prateleira de livros que Rodrigo notou imediatamente, não porque estava procurando, mas porque eram muitos para um espaço tão pequeno. Na mesinha de centro havia um volume fino, claramente novo, com a lombada ainda rígida.
Era o livro que ela havia comprado em Franca. Marina estava de avental. Estava preparando o almoço para levar de marmita. Ela tirou o avental rapidamente, com um gesto de quem não quis ser vista assim, mas Rodrigo fez um gesto breve com a mão que queria dizer que não havia problema nenhum. Ela o recebeu na sala pequena com 2 copos de água e a expressão de quem não sabe o que esperar, mas está decidida a enfrentar o que vier com dignidade. Rodrigo sentou na cadeira que ela indicou. Por um momento, nenhum dos dois falou. Ele olhava para os livros na prateleira. Ela olhava para as mãos. Vim falar sobre o que aconteceu no fim de semana, disse ele finalmente. E não como patrão. Marina levantou os olhos para ele. Então como? Perguntou com aquela objetividade direta que ele havia aprendido a apreciar. Como alguém que ficou curioso sobre uma pessoa, respondeu Rodrigo, e que percebeu que passou 4 anos sem se dar o trabalho de enxergá-la de verdade. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa que ele não esperava. O senhor me perdoa por falar com franqueza? Rodrigo assentiu. Eu sempre soube que o senhor era rico e solitário, disse Marina, com a voz tranquila de quem está apenas enunciando um fato. Todo mundo que trabalha na fazenda sabe. O senhor sorri em reunião, assina contrato, manda bem no negócio. Mas quando acha que ninguém está olhando, fica parado olhando para o cafezal como se estivesse esperando alguma coisa que o cafezal não pode dar. Rodrigo ficou quieto. Isso me dava uma tristeza, continuou ela. Não por pena, por reconhecimento, talvez. Porque a solidão tem um jeito de se sentar no rosto das pessoas que quem já sentiu reconhece de longe. Rodrigo percebeu que ela havia tocado em algo que ele não havia deixado ninguém tocar em muito tempo. Não com violência, não com análise clínica, mas com aquela simpatia direta de quem simplesmente diz o que vê sem querer ferir. Por que você gastou o dinheiro assim? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Queria ouvir dela. Marina pensou por um instante. Depois disse, porque eu nunca tive a chance de fazer aquilo antes, e quando ela apareceu, não me ocorreu pensar em outra coisa. A cirurgia da sua mãe, disse Rodrigo. Ela assentiu. Estava marcada para o ano que vem pelo sistema público. Não sei se ela... Marina pausou e respirou fundo. Não sei se o tempo todo era tempo seguro. E os estudos? Minha irmã mais velha teve que largar a faculdade quando perdeu o emprego. Já tinha pago 2 anos, perdeu tudo. Eu paguei o que faltava e adiantei mais 2 anos para ela não ter que parar de novo. O aluguel? Minha família morava com medo de perder o alojamento. Com os 2 anos pagos adiantados, agora tem tempo de se reorganizar. Rodrigo olhou para ela por um longo momento. E o livro? Disse ele por fim, com uma voz diferente, mais baixa. Ela então fez algo que ele não esperava. Sorriu. Não um sorriso calculado, nem um sorriso envergonhado. Um sorriso verdadeiro, breve, que abriu e fechou como uma janela num dia de vento. Esse era para mim, disse ela simplesmente. Só para mim. Rodrigo Avelar, que havia passado 52 anos construindo um império de coisas concretas, sentiu naquele momento algo que os contratos, os imóveis e os cafezais nunca haviam conseguido produzir. Sentiu que estava diante de alguém real. Ele ficou mais 1 hora no apartamento. Eles conversaram sobre a fazenda, sobre Franca, sobre o livro de poesias que ela havia comprado e que era de um poeta nordestino que ele não conhecia. Ela leu um trecho em voz alta, com aquela voz baixa e firme, e Rodrigo ouviu sem tentar analisar. Coisa rara para um homem acostumado a avaliar tudo o tempo todo. Quando se levantou para ir embora, disse, eu gostaria de conversar mais vezes assim, se você quiser. Marina o olhou com atenção. Depois disse, eu preciso pensar, seu Rodrigo. Ele aceitou isso. Aceitou porque era uma resposta honesta e porque havia aprendido naquele fim de semana que a honestidade valia mais do que qualquer certeza imediata. Nas semanas que se seguiram, a Fazenda Avelar viveu uma transformação que os funcionários perceberam antes de compreender. O patrão havia mudado alguma coisa, mas ninguém sabia nomear exatamente o quê. Ele estava mais presente, não no sentido de trabalhar mais, mas de parecer menos ausente. Fazia perguntas que antes delegava. Almoçava na varanda em vez do escritório. E o que mais chamou a atenção de Davi,
Havia parado de usar o celular durante o café da manhã. Marina, por sua vez, continuou trabalhando com a mesma disciplina de sempre. Mas havia algo diferente na maneira como Rodrigo se comportava quando ela estava por perto. Ele não a evitava, nem a procurava de forma óbvia. Era mais sutil, prestava atenção quando ela falava, o que antes não fazia. Às vezes ficava parado na entrada da cozinha alguns segundos a mais do que o necessário antes de seguir em frente. Os outros funcionários notaram. Benedita, a cozinheira que trabalhava na fazenda há 12 anos, disse a Davi numa tarde que o patrão estava com cara de quem descobriu uma coisa que devia ter descoberto há muito tempo. Davi não respondeu, mas achou que Benedita, como de costume, havia acertado sem saber exatamente o que estava acertando. A segunda conversa entre Rodrigo e Marina aconteceu numa tarde de chuva, 3 semanas depois da visita ao apartamento. Ela havia ficado até mais tarde porque uma das fornecedoras de produtos de limpeza havia entregado os itens errados e era preciso conferir o estoque. Rodrigo, que devia ter ido embora às 5, havia ficado preso num chamado de São Paulo, que se estendeu mais do que o previsto. Eles se encontraram na varanda coberta, quando a chuva já tinha aberto de vez e a temperatura havia caído de repente. Marina trouxe 2 cafés sem ser pedida, colocou uma das canecas perto de Rodrigo e ficou em pé junto ao corrimão, olhando para a chuva com as mãos na caneca quente. "Você terminou o livro?" perguntou Rodrigo. Ela assentiu sem olhar para ele. "O que achou?" Ela pensou antes de responder, o que ele já havia aprendido que era o jeito dela. "Tinha uma poesia que me prendeu. É sobre uma pessoa que passa a vida toda construindo uma casa, e quando termina, percebe que construiu a casa para alguém que não existe mais, e que mesmo assim, a casa é linda." Rodrigo ficou em silêncio por um momento. "Você acha que isso é triste ou bonito?" Marina virou o rosto para ele pela primeira vez desde que haviam começado a conversar. "Acho que é as 2 coisas ao mesmo tempo. Igual a maioria das coisas que importam." Rodrigo ficou olhando para ela por um momento, que durou um pouco mais do que uma conversa casual comporta. Ela não desviou o olhar. Havia nela uma capacidade de sustentar silêncio, sem desconforto, que ele havia notado desde o jantar do experimento, e que agora, num contexto diferente, funcionava como uma espécie de convite sem palavras. "Minha mãe", disse Rodrigo de repente, a voz mais baixa que o habitual, "construiu a vida inteira em torno do meu pai. Quando ele foi embora, ela não soube mais quem era. Levou anos para se encontrar de novo. Sempre achei que isso era fraqueza. Com o tempo entendi que era outra coisa." Marina esperou. "Entendi que ela havia amado de verdade", continuou ele, "e que isso sempre tem um preço. Só que eu tirei a conclusão errada. Resolvi não pagar o preço. Resolvi não amar desse jeito. E aí passei 30 anos me perguntando por que me sentia vazio." Marina olhou de volta para a chuva. "O problema não era o amor", disse ela. "Era que o Senhor escolheu as pessoas erradas para tentar amar." Rodrigo deixou aquilo pousar. "Como você sabe disso?" perguntou. "Porque todo mundo que trabalha perto do Senhor sabe que ele não é fácil", disse ela com simplicidade. "Mas também sabe que o Senhor é justo, e pessoa justa não atrai pessoa honesta sem querer. Atrai pessoa que quer usar a justiça a favor próprio." Havia uma lógica naquilo que ele não soube rebater imediatamente. "E você?" se perguntou. "Por que você nunca tentou usar nada a seu favor?" Ela deu um leve encolher de ombros. "Porque não é meu jeito. E também porque o que eu precisava de verdade nunca estava na fazenda do Senhor." Rodrigo entendeu o que ela queria dizer. O que Marina precisava estava em Franca, na família, nos estudos da irmã, na saúde da mãe. Ele e sua fazenda eram apenas o contexto, não o centro da vida dela. E havia algo nisso que, longe de magoá-lo, causava uma espécie de alívio, porque significava que quando ela estava ali, estava de fato, sem outra agenda. A chuva foi diminuindo. Ficaram em silêncio por um tempo, cada um com a caneca, olhando para a terra encharcada do pátio. Antes de se despedirem, Rodrigo perguntou se ela aceitaria jantar com ele na cidade no fim de semana seguinte. Não na fazenda, não como funcionária e patrão. Numa churrascaria que ele conhecia em Franca, simples, sem cerimônia. Marina ficou olhando para ele com aquela expressão considerada que ele havia aprendido a respeitar.
Aceito, disse ela, mas com uma condição. Qual? Que o senhor não apareça com motorista nem com reserva especial. Que seja igual para qualquer pessoa. Rodrigo quase sorriu. Quase porque ainda não estava completamente habituado àquilo. Combinado, disse ele. E foi embora antes que a chuva voltasse. Com a sensação estranha e um pouco assustadora de que algo estava começando que ele não controlava. E de que, pela primeira vez em décadas, isso não o apavorava. O apavorava não ter. O jantar na churrascaria aconteceu numa sexta-feira. Rodrigo chegou sozinho, de carro próprio, vestindo uma camisa simples sem gravata. Marina já estava lá quando ele entrou, sentada numa mesa do fundo com um copo de água e o livro de poesias aberto sobre a toalha quadriculada. Ela o fechou quando o viu chegar. Eles pediram picanha, pão de queijo, feijão tropeiro e conversaram durante 3 horas sem pressa. Foi diferente das conversas na fazenda, que sempre tinham o pano de fundo da hierarquia, do uniforme dela e da mesa de jacarandá dele. Ali, na churrascaria barulhenta com outras famílias ao redor e o cheiro de brasa no ar, eram apenas 2 pessoas descobrindo o que tinham em comum. Tinham mais do que Rodrigo esperava. Os 2 haviam crescido em famílias que trabalhavam com a terra, ela em Franca, ele em Ribeirão Preto, num tempo em que a lavoura era questão de sobrevivência e não de estratégia corporativa. Os 2 haviam aprendido cedo que o dinheiro era escasso e que era preciso escolher bem onde colocá-lo. A diferença era que Rodrigo havia encontrado o caminho que multiplicou o que tinha, e Marina havia ficado num caminho que exigia mais de caráter do que de capital. Ela falou da mãe que havia sido costureira a vida toda, e que a cirurgia marcava não apenas uma recuperação física, mas uma segunda chance que a família havia temido que não viesse. Falou da irmã mais velha, a que havia voltado para a faculdade depois que as mensalidades foram quitadas, que havia ligado chorando quando soube e que ainda não sabia a origem do dinheiro, porque Marina havia dito apenas que havia conseguido uma ajuda. Falou do apartamento da família e do alívio que era saber que por 2 anos ninguém precisaria se preocupar com o aluguel. Rodrigo ouviu, não com a paciência performática de quem aguarda a vez de falar, mas com aquela atenção que só surge quando o que o outro diz importa de verdade. E então Marina perguntou algo que nenhuma das outras 3 mulheres do experimento havia perguntado em nenhum momento daquele fim de semana. Por que o senhor está tão sozinho? Rodrigo pousou o copo de suco de laranja. Pergunta difícil, disse. Eu sei, respondeu ela. Por isso perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, acho que fui me isolando aos poucos. Cada decepção que tive, cada relação que terminou mal, eu tirava mais um tijolo da parede e ia construindo uma mais alta, até chegar num ponto em que a parede era tão alta que nem eu conseguia ver o que estava do outro lado. Marina o olhou com aquela atenção serena que ele havia aprendido a reconhecer. E agora consegue? Rodrigo a olhou por um momento. Começo a achar que sim. Ela não desviou o olhar, mas também não avançou. Havia nela uma espécie de cautela que não era frieza, era respeito pelo ritmo das coisas. E isso também era diferente de qualquer coisa que ele havia encontrado antes. Eles ficaram até o restaurante começar a fechar. Quando saíram, a noite estava clara e fria. Rodrigo caminhou com ela até o ponto onde havia deixado o carro dela estacionado, um Fiat velho mas conservado, e se despediram com um aperto de mão que durou 1 segundo mais do que o necessário. Nos dias que se seguiram, algo mudou na dinâmica da fazenda. Marina continuava sendo funcionária e Rodrigo continuava sendo patrão. Mas havia entre eles um nível de respeito mútuo que os outros funcionários percebiam sem conseguir definir. Benedita, a cozinheira, disse a Davi que o patrão havia parado de olhar para o cafezal com cara de quem perdeu alguma coisa. Davi disse que sim e não comentou mais nada. Houve um segundo jantar, um terceiro. Uma tarde em que Rodrigo levou Marina para ver a reserva de mata nativa nos fundos da fazenda, um lugar que poucos conheciam, porque ele raramente convidava visitas. Ela ficou parada por um longo tempo, olhando para as árvores, e depois disse que era a primeira vez em anos que sentia que estava num lugar completamente silencioso. Rodrigo entendeu o que ela quis dizer, porque sentia o mesmo,
mas só havia entendido isso quando estava com ela. Viviane ligou uma semana depois do jantar de encerramento do experimento, com aquela voz controlada de quem está oferecendo uma segunda chance sem admitir que é isso. Rodrigo atendeu, foi breve e educado, e desligou sem promessas. Cláudia mandou uma mensagem de texto elegante que dizia que havia gostado muito do fim de semana e que estava disponível para conversar quando ele quisesse. Ele respondeu com educação e não retomou o assunto. Patrícia publicou nas redes sociais uma série de fotos do fim de semana na fazenda, sem mencionar o experimento, mas usando as imagens do luxo que havia comprado, e Rodrigo viu aquilo e sentiu apenas a confirmação de algo que já sabia. Foram essas ausências, essas conversas que não aconteceram, que ajudaram Rodrigo a compreender o que estava acontecendo dentro dele. Não era apenas admiração por Marina, era reconhecimento. Era o tipo de sensação que surge quando, depois de muito tempo usando roupas que não caem bem, você finalmente encontra algo que parece feito para você. Mas havia uma coisa que ele ainda não havia dito. Uma coisa grande, que carregava há semanas e que precisava sair do jeito certo. Não no escritório, não na varanda, não num jantar de churrascaria. Precisava sair no lugar certo, no momento certo. Que Rodrigo Avelar, que havia aprendido a vida toda que o timing era tudo nos negócios, estava começando a aprender que nos sentimentos o timing também existia, mas que era de outro tipo. Não o timing de quem calcula, mas o de quem simplesmente sabe quando chegou a hora. A hora chegou numa tarde de agosto, quando o interior de São Paulo estava no pico do inverno seco, com um céu azul que parecia pintado e o ar tão limpo que a serra ao fundo da fazenda aparecia com uma nitidez que só existe nessa estação. Rodrigo havia passado a manhã em reunião com os gestores da área de exportação e à tarde havia ficado livre de uma forma que raramente acontecia, como se o calendário tivesse conspirado para isso. Ele encontrou Marina no jardim lateral da fazenda, onde ela estava podando as roseiras que havia plantado 2 anos atrás por iniciativa própria, sem que ninguém pedisse. As rosas eram da variedade que cresce bem no clima do interior, vermelhas e firmes, e ela as tratava com o mesmo cuidado discreto que colocava em tudo que tocava. Rodrigo chegou até ela sem pressa. Ela levantou o rosto, afastou um fio de cabelo da testa com o dorso da luva de jardinagem e o olhou com aquela expressão que misturava receptividade e um leve questionamento, como se estivesse sempre pronta para o que viesse, mas nunca fingindo que sabia o que era. "Posso falar uma coisa?" disse ele. "Pode", respondeu ela simplesmente. Rodrigo ficou em pé diante dela. Havia preparado algo para dizer, alguma frase que havia ensaiado mentalmente no caminho para o jardim, mas agora, diante daqueles olhos diretos, toda a arquitetura verbal que havia construído desapareceu. Ficou só a coisa em si, crua e verdadeira. "Eu me apaixonei por você", disse ele. "E não sei muito bem como lidar com isso, porque faz muito tempo que não sinto nada parecido com isso e porque você merece que eu seja honesto antes de qualquer outra coisa." Marina ficou olhando para ele. Tirou a luva de jardinagem devagar, dobrou-a sobre a outra mão. O silêncio foi longo o suficiente para que Rodrigo começasse a se perguntar se havia dito a coisa errada no momento errado. Mas então ela disse: "Eu sei." Ele não esperava isso. "Sabe?" repetiu. "Faz tempo que eu sei", disse ela, com aquela voz tranquila que era a dela. "Mas eu precisava saber se você sabia também. Se você era capaz de sentir isso de verdade, ou se era só porque eu fui diferente das outras no experimento." Rodrigo ficou olhando para ela. "Não é porque você foi diferente no experimento", disse ele. "O experimento só me fez prestar atenção em algo que estava aqui há 4 anos e que eu estava cego demais para ver." Marina assentiu lentamente. Eu precisava ouvir isso. Ela fez uma pausa e depois disse: "Eu também sinto algo, Rodrigo, mas você precisa entender que isso para mim é complicado de um jeito diferente do que é para você." Ele ficou em silêncio, esperando. "Você é meu patrão. Eu sou sua funcionária. A fazenda é sua. O nome é seu, o dinheiro é seu, e eu não tenho nada disso. Então, quando você diz que se apaixonou por mim, eu preciso ter certeza
de que você entende o que está dizendo. Porque eu não quero ser mais um experimento. E não quero que daqui a um ano você olhe para mim e veja só uma pessoa simples que não pertence ao seu mundo. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois disse: E se eu disser que o meu mundo mudou? Que o que eu quero não é a versão do meu mundo que existia antes? Ela o olhou por um longo momento. Então eu diria que isso é a coisa mais séria que você poderia me dizer. Rodrigo então fez algo que não havia planejado, que não havia ensaiado, que não havia calculado de nenhuma forma. Ajoelhou-se ali no jardim, com a terra seca do inverno sob o joelho, entre as roseiras vermelhas que ela havia plantado, e disse: Você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi de um tipo que Rodrigo nunca havia experimentado. Não era o silêncio dos contratos, nem o silêncio da solidão na varanda. Era o silêncio que antecede algo que vai mudar tudo. Marina ficou olhando para ele por um tempo que pareceu longo, mas não era. Você vai se arrepender de estar ajoelhado nessa terra seca, disse ela. Não vou, disse ele. Ela deu aquele sorriso breve que abria e fechava como janela no vento. Então sim, disse ela. Com uma condição. Rodrigo esperou. Que você me trate sempre como você me tratou nessa tarde. Não como um troféu, não como uma prova de que você mudou. Como uma pessoa. Ele ficou em pé. Estava com terra no joelho da calça. Não ligou. Sempre, disse ele. A notícia do noivado não veio com fanfarra. Rodrigo havia aprendido com Marina que as coisas importantes não precisam de palco. Ele comunicou Davi pessoalmente numa manhã de terça-feira e pediu discrição. Davi, que havia passado mais de 20 anos aprendendo a não demonstrar surpresa, apenas assentiu. Mas Rodrigo notou que havia no rosto do assistente algo que não era surpresa. Era reconhecimento. Benedita ficou sabendo pela tarde e foi a única que não conteve a reação. Parou de mexer a panela, ficou olhando para Davi com os olhos arregalados e depois disse, com toda a solenidade de quem acabou de confirmar uma teoria que vinha desenvolvendo há meses. Sabia que era ela. Para os funcionários da fazenda, a notícia chegou gradualmente ao longo da semana. Não por anúncio formal, mas pelo jeito que as coisas chegam no interior, de pessoa em pessoa, com aquele tom de quem está dizendo algo importante, mas sabe que já era esperado. O que ninguém esperava era a reação de fora, onde, quando o noivado se tornou mais amplamente conhecido, primeiro nos círculos sociais de Rodrigo, e depois, inevitavelmente, nas colunas de negócios e nas páginas de fofoca que seguiam o nome Avelar, como se ele fosse propriedade pública, a reação foi de um tipo que Rodrigo havia previsto, mas que o incomodou de um jeito que não havia previsto completamente. Viviane ligou novamente, desta vez sem a voz controlada, mas com aquela frieza afiada que ele conhecia bem. Disse que achava um equívoco grave, que ele estava sendo impulsivo, que havia gente que o conhecia há mais tempo e que certamente poderia oferecer mais. Rodrigo ouviu até o fim, como havia aprendido a fazer, e depois disse com calma que respeitava a opinião dela e que sua decisão estava tomada. Cláudia mandou um e-mail formal, parabenizando-o pelo noivado, mas com uma sessão inteira dedicada a perguntas sobre a validade legal de um contrato de cartão corporativo usado por alguém que não era sócia da empresa, sugerindo indiretamente que Marina havia feito uso indevido de recurso alheio. Rodrigo encaminhou o e-mail para o departamento jurídico com a instrução de que o cartão havia sido emprestado de forma explícita e voluntária e que a questão estava encerrada. Patrícia, por sua vez, não ligou nem escreveu, mas postou nas redes sociais uma série de reflexões veladas sobre decisões precipitadas e diferenças de contexto social, que ninguém precisou decodificar demais para entender a quem se referiam. Rodrigo mostrou tudo isso para Marina numa tarde, não para preocupá-la, mas porque havia prometido honestidade, e isso significava não esconder as coisas desconfortáveis. Marina leu, ouviu, ficou em silêncio por um momento. Você esperava isso? Ela perguntou. Sim, disse ele. E isso muda alguma coisa para você? Não, disse ele. Ela assentiu. Depois disse. Para mim também não. Mas havia outra dimensão daquela história que Rodrigo ainda não havia abordado com ela.
e que pesava nele de um jeito que precisava ser resolvido antes do casamento. Havia algo que Marina não sabia, algo que havia acontecido antes do experimento, antes do jantar, antes de tudo, e que era a razão pela qual o experimento havia sido possível naquela magnitude específica. A fazenda Avelar não era apenas uma fazenda. Era o símbolo tangível de um processo de décadas, durante o qual Rodrigo havia tomado decisões que multiplicaram o patrimônio, mas que haviam deixado marcas. Não na lei, não nos contratos, mas nele mesmo. Havia anos em que havia escolhido o crescimento sobre as pessoas, em que havia privilegiado a eficiência sobre a compaixão. Havia funcionários que haviam sido dispensados no momento errado, por razões que eram corretas nos balanços e dolorosas na vida real. Havia comunidades ao redor das propriedades que haviam crescido à sombra da Avelar, sem que a Avelar jamais houvesse se perguntado o que precisavam. Ele havia começado a pensar nisso antes do experimento, mas era Marina quem havia dado corpo a esse pensamento. Numa noite, depois de um jantar simples que eles haviam preparado juntos na cozinha da fazenda, Rodrigo contou isso tudo para ela. Não como confissão de culpa, mas como honestidade sobre quem havia sido e sobre o que queria ser. Marina o ouviu com aquela atenção que ele conhecia bem. "Então, o que você quer fazer?" perguntou ela. "Quero mudar a forma como a Avelar se relaciona com as pessoas ao redor dela", disse Rodrigo. "Quero criar um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Quero financiar postos de saúde nos municípios onde a gente opera. Quero que o crescimento da empresa seja bom também para quem não tem ações dela." Marina ficou em silêncio por um momento. "Isso é muito", disse ela. "É", concordou Rodrigo. "Você está fazendo isso por mim?" Ela perguntou diretamente. Rodrigo pensou antes de responder. "Estou fazendo porque você me lembrou que eu sempre soube que era o certo. Só precisava de alguém que não me deixasse esquecer." Ela ficou olhando para ela por um longo momento. "Então tudo bem", disse ela. E então veio a revelação que mudou tudo. Naquela mesma noite, Davi chegou à fazenda com uma expressão que Rodrigo reconheceu imediatamente como a expressão de quem tem uma notícia importante e não sabe como começar. Pediu para falar com o patrão a sós. Rodrigo pediu licença a Marina e seguiu o assistente até o escritório. A notícia era esta: um dos parceiros europeus da Avelar, um conglomerado holandês com quem Rodrigo havia negociado um contrato de exportação 15 anos antes, havia encomendado discretamente uma investigação sobre o grupo Avelar antes de renovar o acordo. A investigação havia revelado algo que o próprio Rodrigo desconhecia por completo. Anos atrás, num acordo intermediado por um representante que já havia sido desligado, a Avelar havia assinado um contrato de fornecimento que incluía uma cláusula de exclusividade que, se ativada pelo parceiro europeu, bloquearia qualquer negociação com os concorrentes pelo prazo de 10 anos. O parceiro havia ativado a cláusula, e o novo acordo que estava sendo negociado era incompatível com ela. Isso significava que a Avelar estava diante de uma escolha: honrar o contrato antigo e perder o novo acordo, que valia aproximadamente 300 milhões de euros ao longo de 5 anos, ou contestar judicialmente a cláusula, o que atrasaria tudo por anos e mancharia a reputação da empresa no mercado europeu. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse a Davi que precisava de uma noite para pensar. Davi saiu. Rodrigo ficou sozinho no escritório por um tempo. Depois se levantou, voltou para a cozinha onde Marina estava lendo e contou tudo para ela. Ela ouviu, ficou em silêncio e então disse: "O que você vai fazer?" Rodrigo olhou para ela. "O que eu devia ter feito sempre", disse ele. "Honrar o compromisso. Mesmo que custe caro." Marina assentiu lentamente. "Isso vai ser difícil para muita gente aqui", disse ela. "Vai", concordou Rodrigo, "mas vai ser a coisa certa. E você me ensinou que a coisa certa vale o preço que tem." Ela não disse nada, mas o jeito como o olhou naquele momento foi mais do que qualquer palavra poderia ter sido. A cerimônia aconteceu em outubro, quando os cafezais estavam no fim do processo de maturação, e as cerejas vermelhas pontilhavam o verde da lavoura, como se a fazenda tivesse se enfeitado por conta própria.
Rodrigo e Marina escolheram uma cerimônia pequena, no jardim lateral onde as roseiras haviam florescido depois do pior do inverno. Não houve colunista social. Não houve cobertura de revista. Havia a família de Marina, os funcionários mais antigos da fazenda, Davi e Benedita, e alguns poucos amigos verdadeiros que Rodrigo havia ido reconhecendo ao longo dos anos como quem reconhece pedras preciosas no meio de muita pedra comum. A mãe de Marina estava lá recuperada da cirurgia com um vestido azul que a irmã mais nova havia escolhido. Quando viu a filha caminhar pelo jardim, chorou com aquele choro silencioso de quem está sentindo demais para deixar sair muito barulho. Rodrigo esperou de pé junto às roseiras, sem paletó, apenas com uma camisa branca de linho que Marina havia escolhido porque dizia que era ele do jeito mais honesto que ela conhecia. As palavras que disseram um para o outro não foram escritas por ninguém. Foram ditas do jeito que surgiam sem ensaio. E por isso foram as palavras mais verdadeiras que qualquer um dos dois havia pronunciado em muitos anos. Nos meses que se seguiram, a Fazenda Avelar passou por uma transformação que o mercado acompanhou com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Rodrigo honrou o contrato com o parceiro europeu, perdeu o novo acordo e usou o espaço criado por essa perda para renegociar com outros parceiros em condições mais transparentes. A decisão custou dinheiro no curto prazo e construiu reputação no longo prazo, o que era exatamente o que os analistas mais conservadores haviam dito que era impossível. O programa de bolsas de estudo foi lançado com recursos próprios de Rodrigo antes mesmo de ser incorporado ao balanço da empresa. A primeira turma de beneficiados incluiu 12 jovens dos municípios onde a Avelar operava, filhos de trabalhadores rurais, selecionados por mérito e necessidade. Davi coordenou a seleção. Benedita organizou o jantar de recepção. Marina continuou sendo Marina. Não assumiu cargo nenhum, não se transformou em diretora nem em embaixadora de nada. Continuou acordando cedo, cuidando das roseiras, lendo à noite com aquele hábito que havia aprendido muito antes de qualquer milionário surgir em sua vida. Mas agora havia uma diferença. Havia um homem que chegava em casa e perguntava o que ela estava lendo, e que ficava ouvindo quando ela lia em voz alta, e que havia aprendido que as melhores horas do dia não estavam no escritório. A grande revelação, quando finalmente aconteceu, não veio em forma de escândalo. Veio em forma de descoberta. 2 anos depois do casamento, enquanto revisavam documentos antigos da fazenda para uma questão de inventário, Davi encontrou nos arquivos uma carta escrita pelo avô de Rodrigo ao bisavô de Marina, datada de 1961. Os dois haviam sido sócios numa pequena cooperativa de produtores de café na região de Franca, antes de os caminhos das famílias divergirem. A cooperativa havia durado apenas 3 anos, mas a carta descrevia com detalhe o caráter do bisavô de Marina, sua honestidade no trato, sua generosidade nas colheitas partilhadas. Rodrigo leu a carta para Marina numa tarde. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: "Então a gente se conhecia há mais tempo do que pensava." Rodrigo dobrou a carta com cuidado. "Acho que sim", disse ele. E havia naquilo algo que nenhum dos dois tentou racionalizar, porque algumas coisas pedem apenas silêncio e gratidão. O que Rodrigo Avelar havia buscado a vida inteira em negócios, contratos, propriedades e experimentos cuidadosamente planejados, havia estado o tempo todo na simplicidade de alguém que compra um livro de R$ 16 com o dinheiro do outro e vai dormir em paz. E o que Marina havia carregado a vida inteira, aquela generosidade que dá sem calcular e que ama sem pedir recibo, finalmente havia encontrado um lugar onde podia pousar sem ter que se esconder. Se essa história tocou algo dentro de você, é porque histórias verdadeiras sempre fazem isso. Chegam devagar e ficam. Aqui no canal trazemos toda semana narrativas que exploram o que há de mais humano nas pessoas. Escolhas difíceis, amores inesperados, dignidade que não tem preço. Se você chegou até o fim, é porque é exatamente o tipo de ouvinte para quem essas histórias são feitas. Deixa o seu like, que ele diz ao canal que esse tipo de conteúdo vale ser continuado. Se inscreve se ainda não fez isso,
porque tem muito mais vindo pela frente. E nos conta nos comentários o que você teria feito com aquele cartão. Lá embaixo, nos comentários, a conversa continua. A gente lê tudo. Fim da história.